A Venezuela acaba de ativar o seu plano mais extremo de defesa. E isso aconteceu exatamente no momento em que o maior porta-aviões dos Estados Unidos entrou no Caribe. Hoy estamos más fuertes que ayer. Enquanto você assiste este vídeo, militares venezuelanos reforçam posições, ativam redes de guerrilha e reorganizam comandos que até então existiam apenas no papel. O país inteiro está sendo preparado para um cenário que parecia impossível há poucos anos, o confronto direto com os Estados Unidos. E o mais impressionante é que nada disso nasceu agora. Esse plano vem sendo polido em silêncio há mais de uma década, com consultorias discretas, doutrina importada e observação cuidadosa de guerras que marcaram o século XXI. Fontes internas afirmam que Rússia e China tiveram participação indireta na construção dessa arquitetura de defesa, não com tropas, mas com estratégia, tecnologia e influência. Quando você entende como esse plano funciona, a crise deixa de ser apenas diplomática. Ela passa a ser militar. E deixa de ser apenas militar, se torna geopolítica, profunda, complexa e capaz de incendiar todo o hemisfério ocidental. Nesse vídeo, você vai entender por que esse porta-aviões não é apenas um navio, mas um sinal estratégico. Vai ver como a Venezuela preparou uma rede de resistência formada por guerrilhas invisíveis. Vai descobrir o que Washington decidiu nas últimas horas e vai entender por que esse choque pode arrastar todo o continente para uma crise que ninguém está preparado para enfrentar. Nos dias que antecederam a entrada do porta-aviões no Caribe, a situação já estava escalando. Mas então veio um movimento que pegou até analistas experientes de surpresa. Nos Estados Unidos, uma resolução que tentava impedir o presidente de ordenar um ataque contra a Venezuela sem aprovação do Senado foi rejeitada. Essa rejeição muda tudo. Ela tira qualquer trava institucional e coloca a decisão de iniciar ou não uma operação militar nas mãos de uma única pessoa. Em Caracas, isso soou como um alarme. Maduro convocou sua cúpula para uma reunião emergencial em um bunker. Fontes descrevem o ambiente como carregado, tenso e com mais homens armados do que o habitual. Padrinho Lopes foi direto. Se eles vierem, não será uma guerra convencional. Será resistência total. E logo após essa reunião, sinais estranhos começaram a aparecer em várias regiões do país. Treinos que aconteciam de vez em quando passaram a ocorrer diariamente. Milicianos foram chamados para reuniões extraordinárias. Unidades começaram a se mover para áreas montanhosas, onde é impossível avançar com blindados. E a retórica oficial mudou. De defesa nacional, passou-se a falar abertamente em guerra prolongada. Foi então que um relatório da Reuters vazou. A Venezuela estava preparando células de guerrilha para lutar mesmo que o governo central fosse destruído. Isso muda completamente a lógica do conflito. Mesmo que os Estados Unidos consigam entrar no país, tomar Caracas e derrubar o comando militar, a guerra não acaba. Ela simplesmente muda de forma. Em resumo, os Estados Unidos podem até vencer a primeira batalha, mas não conseguiriam vencer a guerra. O plano extremo da Venezuela se sustenta em 3 pilares que funcionam como camadas de proteção invisíveis. O primeiro é a articulação de um exército irregular, que se mistura à população. São civis parcialmente treinados, milicianos silenciosos, grupos que conhecem cada viela das favelas e cada curva das estradas rurais. Eles não se movem como soldados, não usam uniforme, não aparecem em satélites. São sombras, difíceis de rastrear e impossíveis de neutralizar de uma vez só. Para qualquer força invasora, esse tipo de inimigo transforma cada rua em uma armadilha, cada bairro em um território hostil. O segundo pilar é a descentralização total. A Venezuela sabe que jamais poderia enfrentar os Estados Unidos concentrando poder num único comando. Então criou uma estrutura fragmentada, oxigenada, capaz de se manter viva mesmo que o topo for arrancado. Se Caracas cair, a resistência continua. Se generais forem capturados, continua. Se bases forem destruídas, continua. É uma rede viva, autônoma, desenhada para sobreviver sem cabeça.
Esse tipo de estrutura já colocou superpotências de joelhos em conflitos como o de Afeganistão, Vietnã, Iraque e Síria. O terceiro pilar é o atrito prolongado. A Venezuela sabe que não precisa vencer. Só precisa fazer os Estados Unidos perderem a paciência e o suporte interno. Guerra irregular é lenta, cruel, desgastante. Você não derrota guerrilheiros com caças supersônicos, não neutraliza sabotadores com destruidores, não estabiliza regiões inteiras com tropas mecanizadas. Não é segredo que a Venezuela tem equipamentos obsoletos e uma força de guerra muito menor que os Estados Unidos. Então, por que os Estados Unidos está apenas cercando e ameaçando? Porque ela tem como aliados duas das maiores potências militares e nucleares do mundo, Rússia e China. E elas já estão participando de maneira oculta dessa tensão. A China fez isso com tecnologia. Forneceu sistemas de vigilância avançados, drones de reconhecimento, comunicação criptografada e técnicas de guerra eletrônica que dificultam o rastreamento de grupos irregulares. Nada explícito, nada oficial, mas suficiente para elevar o custo de qualquer operação americana. A Rússia, por outro lado, ofereceu doutrina militar. Consultores, técnicos, manutenção de equipamentos, inteligência estratégica. Grande parte das táticas usadas por grupos apoiados por Moscou em conflitos como o da Síria foi estudada pela Venezuela e adaptada para a geografia local. Isso transforma a Venezuela em algo muito mais perigoso do que aparenta. Um país pequeno com um plano de resistência moldado por duas potências nucleares. Se os Estados Unidos decidirem atacar, o início é previsível e rápido. Os primeiros mísseis destruirão radares. As defesas antiaéreas serão silenciadas. O bloqueio naval cortará acesso ao mar e Caracas ficará isolada. O problema é o que vem depois. Os Estados Unidos podem tomar a capital, mas não podem tomar o país. As guerrilhas urbanas continuam atacando. As milícias móveis surgem do nada. As selvas engolem patrulhas inteiras. As montanhas dificultam qualquer avanço mecanizado. E as fronteiras, extremamente porosas, tornam impossível controlar quem entra e quem sai. No oeste, grupos armados da Colômbia aproveitam o caos para se mover com mais liberdade. No sul, a selva amazônica oferece abrigo para células inteiras. No leste, a instabilidade da Guiana cria um ambiente perfeito para confrontos inesperados. E no interior montanhoso, qualquer serra vira uma fortaleza natural. Em meio a esse cenário, grupos irregulares podem tomar qualquer decisão que julguem vantajosa. Apoiar a Venezuela, atacar forças americanas por oportunidade, expandir território ou simplesmente abrir novas frentes de conflito. Cada movimento deles se torna imprevisível e o invasor nunca quer lutar uma guerra em que o inimigo não obedece regras, não tem sede, não tem hierarquia e não tem pressa. Agora, imagine o quadro completo. De um lado, um porta-aviões colossal patrulhando o Caribe, acompanhado por destruidores e cruzadores. Do outro, um país inteiro se reorganizando como uma rede de resistência invisível, com conhecimento importado de Moscou e tecnologia silenciosa vinda da China. É por isso que analistas afirmam que esta crise não é apenas Estados Unidos contra a Venezuela, é muito maior. É um ensaio para a primeira grande disputa indireta entre potências globais na América do Sul. E tudo isso começou quando Gerald R. Ford atravessou a linha que a Venezuela considerava o limite. Agora fica a dúvida que ninguém consegue responder com certeza. Os Estados Unidos realmente estão prontos para enfrentar um país que pode cair em um dia, mas continuar lutando por décadas? Ou a Venezuela transformou seu próprio território em uma armadilha impossível de ocupar? Quero saber sua análise nos comentários. E chegamos ao fim de mais um vídeo no canal Dossiê Militar. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É de extrema importância para a continuidade do nosso trabalho. Nos vemos no próximo dossiê.